Especialista testa Kubernetes robusto e barato na Saving Cloud. Olá, está começando mais uma edição do Talk Saving Cloud. Você está convidado a assistir a partir de agora um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa aqui hoje, a gente recebe o nosso convidado especial, o André Brito, formado em Engenharia da Computação. Ele atua atualmente como engenheiro de software pleno em uma empresa de pagamentos especializados. Contamos também com a presença ilustre do nosso especialista em soluções cloud e CEO na Saving Cloud, Fábio Vieira. Para você que assiste o nosso bate-papo de hoje, esses aqui são alguns pontos que nós vamos abordar. Os diferenciais que o Kubernetes na Saving Cloud tem, em comparação a outros provedores do mercado, a relação entre o desempenho do Kubernetes aqui na Saving Cloud versus o seu investimento financeiro, e também se além dos pontos expostos aqui sobre a escolha do Kubernetes na plataforma da Saving Cloud, se você vai dispor ainda da mesma qualidade ou ainda maior do que é oferecida por outros provedores de cloud aí no mercado. Após essas considerações, o André vai demonstrar também, e no meio do bate-papo também, quando for necessário, a facilidade na configuração desses ambientes, fazendo testes na plataforma, falando um pouquinho sobre o desempenho, em container já configurado e também um comparativo de custos. E para a dinâmica ficar ainda melhor, nós vamos contar com algumas perguntas para poder nortear aí o nosso bate-papo de hoje com o André e com o Fábio. E para quem está assistindo e não conhece a Saving Cloud, ou então não é inscrito no nosso canal e encontrou o nosso conteúdo, já aproveite para se inscrever para não perder nenhum outro, tá? Deixa aqui o seu gostei também e o comentário com a sua dúvida, né? O nosso pessoal vai entrar em contato com você, você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ainda poder testar o nosso cloud por 14 dias grátis, caso você queira testar o Kubernetes. O link, inclusive, está aqui na nossa descrição. Agora, se você quer conhecer outras tecnologias que a Saving Cloud tem em cloud, na nossa plataforma como serviço, você pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Lá na guia Soluções Cloud você confere todas as tecnologias disponíveis. São mais de 350 aplicações e ferramentas para você no nosso painel de Marketplace, tá certo? Aproveite também e siga as nossas redes sociais. Todas elas, @SavingCloud, para não perder quando tiver um talk novo ou um podcast novo para você, ou qualquer outro conteúdo de relevância, inclusive do nosso blog, tá bom? Então, deixo aberto espaço aqui, já recebendo os nossos convidados hoje, e também deixando espaço para o André aqui contar um pouquinho sobre o que a gente vai falar no nosso bate-papo, e também falar um pouquinho como foi a experiência dele com o Kubernetes na Saving Cloud. Com você, André. Perfeito, obrigado Marcos, obrigado Fábio, um prazer estar aqui, segunda vez no Talk Saving Cloud, para a gente falar um pouco sobre Kubernetes, contar um pouquinho a minha experiência aqui para vocês de como que eu uso o Kubernetes da Saving Cloud, como que mudou a minha vida em questão de facilidade, preço, suporte técnico, que é muito importante também, e as facilidades de ter uma cloud brasileira com 2 regiões disponíveis aí, Nordeste e Sudeste, e mais outros benefícios aí que a gente vai falar durante o talk de hoje. Então, bora lá começar o nosso bate-papo de hoje com a primeira pergunta, que é a seguinte: quais os diferenciais identificados no Kubernetes da Saving Cloud em relação a outros players do mercado? Então, eu acho que para começar respondendo essa pergunta, a gente pode começar com essa imagem aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, que mostra um pouco sobre a topologia aqui da Saving Cloud, né, de como que funciona o Kubernetes aqui na Saving Cloud. Então, a gente tem uma topologia aqui tradicional de Kubernetes com alguns diferenciais que eu vou explicar. Então, a gente tem o nosso Control Plane aqui, que é essencial para fazer ali o gerenciamento do nosso cluster, né? E a gente tem os nossos workers. Então, a gente pode ter vários workers aqui associados ao Control Plane, ou um pool de Control Planes, né, que é o caso aqui da Saving Cloud, que você também pode ter mais de um Control Plane por questão de redundância, né? E uma coisa bem legal é que você pode configurar aqui cada worker como você quiser. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um worker que está usando o local storage, nesse caso. Na Saving Cloud a gente pode usar, por exemplo, um storage compartilhado aqui entre os nossos workers. Além disso, a gente conta com um autoscaling, né, na Saving Cloud, que é muito fácil. Você tem ali a capacidade do seu cluster crescer e crescer conforme a sua necessidade, e você pode configurar isso na plataforma de uma maneira bem fácil também. Além disso, você tem outros benefícios, como por exemplo um SSL built-in ali, que você pode instalar como plugin na sua estrutura, e na sua infraestrutura, perdão. E além disso, o setup de redes, né, que também a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas é um setup que é bem fácil, então você pode ter sua rede ali, sua VPC configurada dentro do ambiente de uma maneira muito simples para você acessar seu cluster via uma VPN e deixar o acesso ainda mais seguro. A instalação da nossa
de toda essa plataforma, ela é muito simples, né? Depois o André vai até demonstrar para vocês aí, né? E às vezes as pessoas, os clientes, às vezes confundem, né? Quando você coloca ali que o ambiente é simples de configurar, às vezes dá a impressão que tudo é instalado de forma padrão, né? Então, às vezes, público, né, de Kubernetes, o André sabe disso, que muitas vezes é um público que gosta de colocar a mão na massa mesmo, em termos assim, chegar bem baixo nível ali de cada recurso, de cada instalação, e às vezes a impressão que dá é quando você tem uma plataforma pronta como a nossa, que perde um pouco a flexibilidade e a possibilidade de você personalizar, de você alterar alguma configuração e ter mais liberdade. E na nossa plataforma é assim. Hoje, nós somos considerados, a nossa solução é uma plataforma como serviço. Então, ele já vem o cluster Kubernetes pré-configurado de uma forma onde você pode personalizar essa instalação, mas nunca deixando de lado as customizações que você precisa no seu ambiente, né? É um cluster robusto que já foi validado pelo time internacional da Virtuoso. Hoje é a solução que nós representamos, né? É a base da Virtuoso, a plataforma como serviço da Virtuoso, que é uma empresa global onde tem dezenas ou centenas de desenvolvedores construindo essa stack pronta, construindo, validando, homologando algo robusto para facilitar a vida de todas as pessoas que querem fazer gestão, né? Então, eu até queria que o André mostrasse a forma que ele é configurado, porque dos nossos diferenciais é justamente isso, a facilidade da configuração, mas não abrindo mão da customização e da robustez do ambiente. É com você aí, André. Valeu, Fábio. Então, complementando o que o Fábio falou aqui, eu tenho 2 ambientes aqui que eu configurei de Kubernetes, né? Um tá parado aqui, que eu tô fazendo um teste aqui de um backup, mas só mostrando aqui a instalação, eu já instalei várias vezes aqui cluster para testar, né? Então eu vivo criando aqui e vivo falando com o pessoal da Saving Cloud para fazer testes novos, e realmente é muito tranquilo. Então eu venho aqui no Marketplace, por exemplo, uma das primeiras opções aqui na categoria de clusters já é o cluster de Kubernetes. Então se eu clicar aqui em install, já tem uma coisa que eu particularmente gosto muito aqui da Saving Cloud, que é você poder já customizar no momento inicial da sua instalação. Então você não precisa esperar aqui o cluster instalar e etc para você customizar tudo. Então você pode customizar aqui a versão do Kubernetes, a versão da dashboard, qual é o ingress que você está usando. Então os mais famosos aqui são o Nginx e o Traffic, né? Eu particularmente gosto bastante do Nginx, mas já testei o Traffic, também funciona perfeitamente. E você pode escolher aqui a topologia de Development to Production, né? A diferença aqui, se você passar o mouse aqui em cima, ele vai falar onde você tem 3 control plane, lembra que eu citei redundância aqui no começo? Então, uma topologia de production, ela vai te permitir essa redundância já desde os control planes. Você tem 2 API balancer, né, usando o HA proxy, e você ainda tem 2 workers no mínimo, né? Então ele já vai te dar com isso aqui pronto para você. Se você vier para development, é algo que você está validando aí da sua ideia, etc. Então você tem um control plane e um worker a partir de um worker aqui, certo? E outra coisa bem legal é que você pode colocar um storage NFS aqui que está compartilhado entre os seus workers, né? Então isso aqui é um storage dinâmico que eu particularmente uso em todos os meus clusters aqui que está na Saving Cloud. Eu vou já mostrar aqui na dashboard para vocês. Além disso, habilitar os módulos Prometheus e Grafana, Jagger, Remote API, e também uma coisa muito legal aqui é escolher a região que você quer. Então, Saving Cloud possui data center em São Paulo, né, em Fortaleza, lá na região Nordeste. Eu posso escolher aqui onde que eu quero fazer o deploy dessa minha solução, né, em qual data center físico eu quero fazer o deploy dessa minha solução. Então, isso aqui eu acho incrível, só mostrando aqui um pouco como que tá, é um dos clusters, né, então esse aqui é um cluster de produção. Então, aqui a gente tem o Load Balancer, que já foi criado aqui, eu tenho um API Balancer usando HA Proxy, eu coloquei 4 workers aqui para fazer um teste, e os storages, que são os storages compartilhados, né? Então eu tenho 3 nós de storage aqui, o que me dá uma redundância de novo em storage, né? Então isso me dá muita segurança quando eu quero, por exemplo, hospedar banco de dados ou alguma solução que preciso escrever em disco aqui dentro do meu cluster, e eu uso isso aqui, né, como um Persistent Volume Claim, que é um conceito bem famoso do Kubernetes, só que quem provisiona esse volume é o storage externo aqui que a Saving Cloud oferece. Então isso aqui é muito legal, muito intuitivo, e como o Fábio citou aí, dá a possibilidade de customizar completamente aqui sua solução. Então eu posso vir aqui, por exemplo, clicar em add-ons aqui, ele vai abrir aqui para mim vários add-ons que eu posso adicionar se eu quiser customizar algum add-on que já está instalado aqui. Então isso aqui é um exemplo bem legal de como que a solução é versátil, ao mesmo tempo fácil de configurar, sem perder a complexidade. Complementando um pouco, 2 diferenciais aí, além da instalação simples, né, que você citou aí,
Eu acredito que a região também é muito importante. Hoje nós estamos em 2 regiões diferentes, né? São Paulo e Fortaleza, no Nordeste. Então, você consegue ter mais proximidade com o público final, né? Então, o pessoal do Nordeste consegue ter uma latência menor no data center lá no Nordeste. São Paulo, Sul, Sudeste, Centro-Oeste também pegando ali São Paulo, e tem também alguns clientes que muitas vezes eles necessitam que o cluster seja multi-região. Já é bem possível configurar ali, por exemplo, subir um cluster Kubernetes em Fortaleza, outro em São Paulo, e você conseguir inclusive fazer o balanceamento de carga, o sincronismo de dados entre eles ali, eles se enxergam e se conversam através de rede privada ali também, né? Então você consegue trazer para o cluster, até mesmo a possibilidade de você ser multi-data center, né? E estar mais próximo do seu público final. E o detalhe também, o outro diferencial que o André citou, que seria a parte do storage, né? Esse storage, ele é um storage que vem com já pré-instalado ali com o Gluster FS. Basicamente, o Gluster FS é uma camada de storage redundante ali, é uma solução bem robusta para que você tenha alta disponibilidade já desde o storage, tá? Então, vocês verificam ali dentro da topologia que o André colocou, o storage ele já está escalável ali com 3 nodos em hardwares diferentes que tem todo um sistema de replicação de dados e também segurança, né? Então, se um dos hardwares vierem a falhar em relação ao storage, os outros continuam servindo plenamente a solução do cliente, né? Lembrando que hoje toda a nossa camada de rede privada se comunica em 10 gigabits, então, assim, basicamente, o cliente não sente diferença aí na performance de troca de dados entre workers, entre worker storage e control plane, ou que seja ali, tudo isso se converte a 10 gigabits, então, muito rápido. Bom, e outros diferenciais, né? O André pode me complementar também. Hoje a nossa plataforma tem um diferencial muito grande da escalabilidade vertical e horizontal, né? Então, dentro da escalabilidade vertical, é um modelo um pouco diferente que muitas pessoas não estão acostumadas. Hoje, quando você vai comprar ou adquirir uma cloud, uma nuvem ali pública, normalmente o recurso já vem pré-determinado. Então, quando você comprar ali vCPU, memória ou storage ali, basicamente você compra, ele aloca para você e te cobra por isso. Na nossa escalabilidade vertical, ela é um pouco diferente. Então, cada container que você subir ali no control plane ou no workers, você determina a escalabilidade vertical através de 2 barrinhas que o André pode até mostrar ali, que é o mínimo e o máximo, né? Então, esse é um dos nossos principais diferenciais. Hoje, em qualquer plataforma na nuvem, você só praticamente tem uma barrinha. Então, você compra mais, menos memória, mais, menos CPU, ou mais, menos disco. Na verdade, o disco você já contrata ali, né? Então, na nossa plataforma, ela é diferente. Você determina 2 barrinhas, que é o mínimo e o máximo, e a cobrança, ela vai flutuando entre o que você usar. Então, basicamente, isso, depois eu vou explicar posteriormente ali, te dá uma economia muito significativa. Então, basicamente, a escalabilidade vertical, você determina o mínimo e o máximo, e o máximo é o que vai mostrar lá nos recursos físicos, os recursos computacionais do seu container ali. Então, se você entrar lá no SSH ou no shell de cada container ali, você vai perceber que o que foi entregue no seu container é o recurso máximo. Tá? Então, se você colocar ali, você vai perceber que você tem, com base no máximo, a memória e a CPU alocada. Tá? Depois eu vou exemplificar isso na parte de custos, como que isso traduz efetivamente nos custos do seu cloud. Né? E depois a segunda escalabilidade horizontal, que também é muito simples ali no painel, quando você quer escalar os workers, por exemplo, é muito simples, você vai apertar um botão, ele vai simplesmente subir mais um worker ali para vocês, né? Então, você pode dimensionar manualmente quantos workers você quiser. Então, é bacana na nossa plataforma que quando você sobe um container na horizontal na nossa plataforma, ele automaticamente subentende
que isso tem que entrar em um novo hardware, tá? Então não se preocupe com isso. Subiu na horizontal, vai para um hardware diferente. Vocês não precisam se preocupar com isso. Isso traz muito mais robustez e disponibilidade para os ambientes, né? Hoje você consegue, como o André está mostrando ali, subir na horizontal de forma automática ou também de forma manual ou de forma automática, como o André está mostrando ali, você consegue subir regras, né? Então, se você atingiu mais do que 80% de recurso computacional, CPU, memória ou disco, você determina ali, ele aumenta mais um ou mais dois workers ali. Se eu estiver usando menos do que 10% da minha capacidade de CPU e memória, diminua um ou dois workers ali, entendeu? Então, você consegue programar isso no piloto automático ou de forma manual ali, a escalabilidade horizontal. Então, é muito simples mesmo, é só apertar botão. E se você tiver já com storage mapeado, isso fica mais fácil, né? Porque você abstrai ali o que é a camada mesmo de aplicação de dados, então fica muito mais fácil você escalar na horizontal quando você tem um storage com os seus arquivos ali do seu projeto, por exemplo, então fica mais fácil porque o que ele escala basicamente é a camada de aplicação de execução, abstraindo os dados do projeto, né? Então isso fica mais fácil para escalar tanto na vertical quanto horizontal ali, né? Não sei se o André quiser complementar isso aí. Sim, eu acho que eu só queria complementar que além de você ter toda essa versatilidade, uma coisa que eu acho bem legal é que tem essa opção aqui, né, que é Send Email Notification, que é muito legal você saber ali como está a sua infraestrutura rodando, né? Então, aqui tem essa opção embaixo, aqui na plataforma da Saving Cloud, então tanto quando você vai dar um upscale quanto um downscale no piloto automático, ele te fala. Então, às vezes é legal para você ver ali se você tá com uma solução que tá boa, que tá escalando direitinho, você consegue acompanhar isso de perto sem precisar ficar toda hora entrando aqui, né? Você vai só acompanhando ali pelas notificações do celular. Isso é bem legal. Exatamente. E tem mais um diferencial muito bacana ali, que é o repositório GitLab. Hoje nós temos, dentro do nosso marketplace, nós temos também uma stack praticamente pronta com o GitLab ali, né? Você pode simplesmente subir ele numa stack, o GitLab privado, por exemplo, na nossa plataforma, e nele vocês configuram os projetos e tudo mais, e fica muito fácil de você integrar. O próprio André já fez alguns testes dessa integração para você fazer um CI/CD ali, um pipeline ou algo do tipo, para facilitar a parte de deploys, né, André? Sim, perfeito. Eu costumo dizer que o GitLab ele foi criado para quem é DevOps, então é possível fazer no GitHub, claro, né? Mas o GitLab ele tem essa facilidade de você ter uma pipeline de CI/CD, como o Fábio falou, integrada especificamente com o Kubernetes, né? Então ele tem o que eles chamam de Kubernetes Agents. E quando você tem tudo rodando dentro da Saving Cloud, fica muito mais fácil, né? Você tem o seu próprio cluster de GitLab aqui dentro, você vai ter o seu cluster de Kubernetes aqui dentro, então fica muito fácil para os dois comunicarem, como o Fábio já falou, pela rede ali. É algo muito mais rápido, pela banda de transferência que tem dentro aqui. E é uma solução muito boa para quem gosta aí de DevOps, quem quer fazer uma pipeline robusta. É uma solução perfeita, eu particularmente já usei muito e ainda uso um pouco hoje. Para você que está assistindo, já viu que é conteúdo de relevância aqui hoje no nosso bate-papo com o André e com o Fábio, né? Então vamos para a segunda pergunta, que é o seguinte: o que você pode nos dizer, André, em relação a desempenho versus investimento financeiro no Kubernetes da Saving Cloud? Legal, eu acho que esse é um ponto bom para a gente comparar, que é de fato o desempenho da Saving Cloud, eu acho que é indiscutível, né? É um desempenho perfeito, eu uso todo dia, como vocês puderam ver na topologia aqui, tem redundância de storage, tem redundância de workers, de control plane, então vou falar um pouquinho aqui do preço, trazendo um comparativo com outro player do mercado aqui. E só para vocês terem uma ideia, outro player do mercado, para oferecer uma solução de Kubernetes, cobra 10 centavos de dólar por hora para você ter só o control plane. Então você não tem mais nada, você tem só o control plane. E se você pensar 10 centavos de dólar por hora, isso dá no final do mês $72. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela quanto que isso converte em reais na cotação.
que com certeza é muito mais caro do que você ter só um control plane aqui na Saving Cloud. Então, e isso sem contar, por exemplo, com os outros recursos que você vai precisar, computacionais, storage, você vai precisar de load balancer, o que já está tudo incluído aqui, o que já está tudo transparente aqui na plataforma da Saving Cloud, e você tem isso aqui de uma maneira muito mais, eu vou até mostrar aqui, de uma maneira muito mais clara, a gente estava até falando sobre isso, né? Então, você escala aqui até onde você quiser, e você vai ter aqui, pagar pelo que você usa, você vai ter aqui, de quanto que vai o seu custo por mês, até quanto que ele pode ir caso chegue no topo ali da escalabilidade vertical. Isso aqui já está incluindo tudo, tá? Já está incluindo aqui, como vocês podem ver, meu load balancer em Nginx, meu control plane, meus workers, o storage. Isso aqui eu estou pagando aproximadamente R$175 por mês aqui na Saving Cloud, tendo 4 nós, 3 control plane, 3 instâncias de storage, 2 API balancer e mais um load balancer infinito aqui que vai servir para quantos namespace e quantos ingress eu quiser criar. Lembra que eu falei de $72 em outra cloud, só para você ter o control plane e uma instância de control plane. Então aqui eu tenho 3 já, por uma instância de control plane eu pagaria $72. Então é um diferencial assim gritante por uma qualidade incrível também. E eu acho que isso é um diferencial de a gente ter uma cloud brasileira aqui como a Saving Cloud, ajuda bastante quem quer desenvolver projetos aqui no Brasil e sem perder a qualidade, né? Como eu falei, qualidade impecável. A gente segue então para a terceira e última pergunta do nosso bate-papo hoje. Depois vai ter mais complemento, mais conversa aqui, mas para nortear, essa é a última pergunta. Podemos afirmar que quem escolher o Kubernetes da Saving Cloud terá maior desempenho pagando menos, né, e obtendo a mesma qualidade ou maior em relação a outros players do mercado? Acho que eu posso começar respondendo essa, depois o Fábio complementa que sim. Como eu falei, já testei muito aqui as soluções da Saving Cloud, o pessoal da Saving Cloud sabe disso. Uma coisa que me deixou muito surpreso na última semana é que eu tive um pequeno incidente no meu cluster, talvez por uma falha minha até mesmo na configuração, e eu tentei resolver sozinho e não consegui. E eu entrei em contato com o suporte da Saving Cloud e foi incrível como que eles conseguiram me ajudar de uma maneira rápida, movimentaram todos os recursos possíveis e impossíveis ali para o meu cluster ficar com a saúde 100% de novo. E eu até comentei com o pessoal da Saving Cloud que eu cheguei em casa de madrugada quase num dia e estava tudo funcionando. Então o pessoal de fato deu duro lá para trabalhar e fazer as coisas funcionarem e garantir a qualidade. Então isso de você ter uma qualidade assim excepcional, um suporte que está próximo de você, que se preocupa com você, com a sua solução, de estar tudo funcionando, de estar tudo rodando, de você estar satisfeito com aquilo que você está usando, eu acho que é um grande diferencial e garante ali a qualidade perfeita do serviço se a gente comparar com outros players do mercado. Hoje nós estamos em 2 data centers Tier 3, um deles praticamente está dentro do mesmo data center de um outro grande player, né, do mercado. Então, de infraestrutura, a gente praticamente utiliza a mesma infraestrutura física dos outros grandes players no Brasil, né? Hoje, no primeiro trimestre de 2023, nós estamos atingindo 12.300 containers de missão críticas hospedados dentro da nossa infraestrutura, e nós estamos com um crescimento muito interessante, porque quando vem essa pergunta, né, a Saving Cloud ela é barata, né, tem um custo interessante. Eu sempre costumo explicar, né, porque às vezes as pessoas imaginam que ser barato. Como que você consegue ser barato? O que você abre mão do quê, né, para ser mais barato? Porque simplesmente você não pode ser mais barato, né? Eu tenho que ter alguma razão. Hoje, dentro da nossa infraestrutura, o nosso modelo de cobrança faz com que você seja mais barato. Não é simplesmente, se você for comparar os recursos, então você pega ali o recurso computacional friamente ali, né, a vCPU com memória, com disco, e a vCPU, memória e disco dentro da nossa plataforma, nós já temos um custo um pouco menor em relação às grandes plataformas ali, um pouco menor. Só que o formato de cobrança faz com que isso seja muito menor, né? Então, eu até gostaria de compartilhar minha tela para mostrar exatamente isso que eu gostaria de colocar, porque até mesmo que a tela que o André colocou, até a previsão que mostra no painel de controle, às vezes tem que tomar até um certo cuidado, porque se o cliente olha aquilo lá, o limite,
às vezes, muitas das vezes e quase sempre não é a realidade, porque você está batendo o limite 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai ficar lento ou fora do ar, não tem como acontecer isso. Então, normalmente, a gente até pede uma certa atenção, porque isso que está ali, às vezes o cliente assusta e não é o que realmente acontece na realidade, né? Então, por que hoje a Saving Cloud, ela possivelmente vai te entregar maior desempenho a um custo menor? Porque, primeiro, em qualquer uma das situações, você provavelmente vai ter mais recursos computacionais do que você contratar em outro lugar. Por quê? Porque se você determina um limite maior e não usa, você tem o recurso computacional e não está pagando, enquanto no outro você tem e não está usando. Então, o que acontece? Se você friamente calcular, se você colocar o máximo sempre com uma boa gordura comparado com o que você tem, possivelmente você já vai ter mais recursos computacionais de começo aí. E aí, o que nos torna muito mais barato? É o modelo de você pagar pelo uso, né? Então, dentro dessa imagem que eu coloco ali, normalmente quando você contrata o recurso computacional numa cloud ou numa VPS ali, você normalmente contrata pelo limite. Tantas vCPUs, tanto de memória, disco, já está alocado para o seu uso, né? No nosso caso, não. No nosso caso, você determina um limite máximo, que foi aquela barrinha do máximo ali que o André mostrou anteriormente, e você pode determinar uma barrinha de mínimo aqui, né? Então, o que nós cobramos? Nós praticamente vamos cobrar pelo uso. Então, durante o horário comercial, pode ser que você use ali 40%, 50% do seu máximo ali. Mas, fora do horário comercial, à noite, final de semana, feriados, pode ser que isso baixe a 20% a 10% do que você está usando. Então, você está sendo cobrado por muito menos e ainda continua com o limite do recurso que você determinou ali, né? Então, na prática, o que está em azul aqui é o que a Saving Cloud cobra, e o que normalmente está numa outra cloud é todo esse retângulo aqui. É o que está em azul e o que está em vermelho, né? Então, isso faz com que a nossa plataforma seja muito mais barata sem você abrir mão da qualidade. Percebam, você não está comprando menos recurso computacional, você está muitas vezes tendo o mesmo recurso e pagando muito menos. Então, é o nosso formato de cobrança, é o que nos faz muito mais baratos sem abrir mão da qualidade e do recurso computacional, né? Então, isso é o que eu gostaria de mostrar para todos vocês. E no Kubernetes, né, André, você pode até confirmar isso também, né? Eu acredito que uma vez que nós não temos só Kubernetes na nossa plataforma, temos diversas outras stacks, mas eu enxergo que normalmente um cluster Kubernetes, quando você tem a orquestração do seu lado, isso já faz de uma certa forma você conseguir otimizar um pouco o uso de recursos computacionais, porque você consegue ali equilibrar o uso e você vai equilibrando um pouquinho mais. Agora, se você ainda tiver o Kubernetes na Saving Cloud, você tem o dobro de economia, porque você tem o controle da orquestração e já vai ter um uso mais equilibrado e ainda só vai pagar o que usar, né? Então, quem vem para nós com um cluster Kubernetes sempre tem uma boa surpresa agradável, que realmente o custo, praticamente em todos os casos que vem para nós, o custo é muito mais baixo, é significativamente mais baixo, sem abrir mão da performance do recurso computacional. É a combinação perfeita, né, Fábio? Você ter ali uma ferramenta que foi feita para você já conseguir controlar os recursos, né? Então, o próprio Kubernetes, dentro dele, já consegue controlar isso, como você falou, e dentro da Saving Cloud. Então, eu senti isso bastante quando eu migrei para cá, né? Assim, discrepante a diferença que você tem ali no custo. Então, realmente. Chegamos ao fim das nossas perguntas e também ao fim do nosso talk. A gente acabou aí no início falando sobre uma demonstração no final, mas acabou acontecendo tudo no meio para facilitar ainda mais a comunicação para você aí que assiste, está acompanhando também, que é ativar o seu teste, né? Então aproveito o espaço aqui para deixar a despedida dos nossos convidados de hoje, também o complemento das informações. Então, Fábio, André, é com vocês. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez, um prazer estar aqui sempre com vocês. Eu não sei se podia dar esse spoiler, mas vai vir um conteúdo maneiro aí com a Saving Cloud, viu? Então fica ligado nas redes sociais aí. Eu agradeço também, André, a sua presença, foi muito produtivo aqui compartilharmos, né, e ouvirmos pessoas que estão fora um pouco, né, da nossa empresa, né, contando um pouco a experiência. É legal ter especialistas ali mostrando o que acontece na prática, e a gente sente aqui que realmente tudo isso que ele falou ali
faz parte do nosso dia a dia, e nós somos muito gratos aí com as pessoas da comunidade, especialistas que sempre mostram uma visão de quem está de fora, né? E realmente, para você que busca uma solução de Kubernetes, eu convido a conhecer a nossa plataforma, a testar. Acredito que assim como muitos clientes fazem, eu acredito que é uma solução que pode te dar muita tranquilidade, muita facilidade, muito mais tempo para você se dedicar ali ao seu negócio também. Conheço, esperamos vocês aí, espero que vocês possam experimentar aí o que o André experimentou com a gente aí e ficou, né? Agradeço aí a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação. Realmente vem um conteúdo aí exclusivo em breve nas nossas redes. O André também sempre está testando também aplicações dentro do nosso cloud, também compartilhando o ensinamento aqui com a gente. Obrigado mesmo, gente. E para você que está acompanhando o nosso talk, ele vai chegando ao fim. Para você que quer saber um pouco mais sobre a Saving Cloud, nosso site está aí na tela, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud, você confere todas as aplicações disponíveis do nosso painel de Marketplace. Tem muito mais lá, tá? Já vou dar um spoiler aqui para você. E, inclusive, testar o Kubernetes por 14 dias grátis. O link está aqui na nossa descrição, basta você acessar, preencher o cadastro certinho e o nosso time vai entrar em contato com você para habilitar o seu teste e tirar todas as suas dúvidas. Bom, para você que não segue as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, também tem sempre muitos conteúdos. O André deu aqui um spoiler do que vem por aí, né? De exclusivo, vocês vão gostar bastante desse conteúdo, inclusive. E também, se você não acompanha aqui o nosso canal, não é um inscrito, já se inscreva para não perder quando esse vídeo vir parar aqui no nosso canal, tá bom? E fora isso, tem outros conteúdos com outros especialistas sobre outras ferramentas disponíveis, outras soluções cloud aqui também disponíveis, aliás, outras soluções disponíveis no nosso cloud, então já se inscreve para não perder nada. Deixa o seu gostei e o seu comentário caso tenha alguma dúvida ou alguma informação que você ficou aí querendo saber um pouquinho mais. Nosso time também pode entrar em contato com você e resolver todas essas questões, tá bom? Obrigado pela companhia e a gente se vê num próximo Talk Saving Cloud. Até lá!